agradecendo a Deus em primeiro lugar, depois aquele que se dispuser a me ajudar no crescimento. Mas eu estou aqui para apresentar o menino que eu disse a vocês, que eu conheci na cadeira, no carrinho de bebê. Eu e a mãe dele somos amigas, desde que ele estava lá no ventre da mãe. Não é, Fábio? E o carinho entre nós é muito grande, que somos uma família. E sempre convidamos mais alguém para entrar nessa família. Então o Fábio é nosso, desde a espiritualidade, que já veio prometido, e veio no berço espírita, e hoje está aqui. Ele é o juiz. Eu falei que ele era o juiz, disseram assim, eu pensei que ele ia encontrar um senhor velho, mas um broto, assim, um novo. Pois é, ele é novo na idade física, na idade física. Ele disse que nem tão novo. Então eu estou o quê? Matusalém, meu filho? Pois é, mas eu faço isso para poder ficar mais jovem, Fábio. Então, mas ele é novo, estou dizendo, na idade física, mas espiritual, vocês vão ver que ele não é tão novo assim, não. Não é, meu filho? Então, com a palavra, o Fábio, nosso amigo, nosso irmão. Bom dia a todos. Bom, estar aqui nesse momento para debater esse tema tão bacana é motivo de muita felicidade. Então, que Jesus possa nos abençoar nesses breves minutos de reflexão. Cláudia, querida amiga, Cília, Hélio e tantos outros amigos aqui. Sempre quando a gente vai falar sobre o Espiritismo, a gente toca temas sensíveis para as nossas vidas. Mas quando, no contexto em que a gente vive atualmente, vai falar de como o Espiritismo lida com o problema da criminalidade, talvez a gente acabe alcançando um dos temas mais sensíveis para a vida social. E durante essa manhã, nós vamos discutir, portanto, esse nosso relacionamento com o conceito de justiça, com a ideia de crime e como nós podemos, à luz da doutrina espírita, enxergar soluções, refletir sobre a nossa postura diante dos questionamentos que a vida cotidiana nos oferece, para então tentarmos pautar alguns parâmetros, alguns estándares para esse assunto ficar em nossas mentes um pouco mais refletido, um pouco mais trabalhado. Ora, discutir crime no contexto espírita passa por uma discussão prévia, que é a discussão sobre justiça. Porque se nós olharmos simplesmente para o conceito de crime, nós podemos chegar à conclusão que muitas vezes algumas situações que a lei humana classifica como criminosas, nós podemos, em outro momento histórico ou em outro local, variando no tempo e no espaço, portanto, não conceituá-la como crimes. Talvez o exemplo mais marcante sobre isso seja o caso de Jesus. Para as leis humanas, Jesus foi um criminoso. Jesus foi julgado, condenado e a pena executada. Então, para as leis humanas da época, Jesus foi sentenciado e cumpriu pena. A pena de morte, crucificação. Ele, então, entrou para o rol dos criminosos, condenado pela lei humana. Mas, se nós enxergarmos a situação do Cristo sob a ótica atual, nossa, aqui, a gente não vai enxergar crime nas práticas que ele adotou.
Naquele contexto, a sociedade da época considerou criminosa a conduta de Jesus. Hoje, quando nós olhamos para o modelo que ele adotou, nós vamos perceber que, ao invés de crime, ele virou paradigma, virou referência. Então, se a gente quiser realmente discutir a questão da criminalidade à luz da doutrina espírita, primeiro nós temos que lançar mão de alguma reflexão sobre justiça. E quando a Silvia me convidou para fazer esse trabalho, eu fiquei imaginando algumas considerações sobre justiça e fui buscar em um professor da Universidade de Harvard, chamado Michael Sandel, algumas colocações, algumas provocações, que agora eu vou lançar para vocês, tá? E podem se sentir à vontade para falar, para responder, porque a ideia é que a gente possa aproveitar esse momento para realmente instigar em cada um de nós uma reflexão e um debate. Vou perguntar uma coisa a vocês. Será que existe uma vida mais importante do que outra aqui no nosso planeta? Não? Então, emendando nessa pergunta, o professor Michael Sandel, ele lança um desafio para os alunos num curso chamado Justiça, e que ele pergunta: será que seria justo eu sacrificar a vida de uma pessoa para salvar a vida de 5? Eu posso sacrificar a vida de uma pessoa para salvar a vida de 5? O que vocês acham? Posso matar uma pessoa para salvar a vida de 5? Sim. Sim? Quem disse sim? Por quê? Porque a sua matrimônio são 5 concorrentes. Entre elas, se eu for o filho, é preferível um 5 total. Se os 5 forem bons, e esse for mal. Se os 5 forem bons e um for mal. Você colocou uma posição, sim ou não? Não, cara, são perguntas. Né? São perguntas. Agora, vocês colocaram, e se os 5 forem bons e um for mal? Né? Mesmo assim, se for o contrário, vamos lá. Um é tido pela sociedade como uma pessoa ruim. Um é tido pela sociedade como uma pessoa ruim, né? Aquela pessoa que a sociedade considera como um pária, que deve ser excluído, que ninguém quer mais ficar perto daquela pessoa. Tem 5 pessoas precisando de órgãos para sobreviver. Eu poderia matar essa pessoa para pegar os seus órgãos e doar para outro? Não? Se por acaso eu estivesse diante, então, de uma pessoa que está ali numa situação, que a sociedade não quer mais, tá? E essas 5 pessoas forem 5 pessoas extremamente representativas. Um cientista que está desenvolvendo um trabalho que vai possivelmente chegar à cura de doenças que estão atingindo boa parte da sociedade. O outro desenvolve um trabalho de caridade fantástico e auxilia milhões de pessoas. Outro tem um trabalho que desenvolve sistemas de informática que facilitam a vida das pessoas. Poderia ainda assim matar um em favor do outro? Para ele, Deus é não matar, acima de tudo, é não tirar o fluido vital de cada corpo. Nós não temos direito à vida de uma cigarra com uma comida, eu não tenho direito. Agora, uma circunstância que está me colocando, como vinho, aí está todas as coisas, né? Ele vai ter Essa história de não matar, de não tirar a vida nem de uma formiga, tem 2 coisas. Primeiro, que Jesus ajudou os pescadores. E segundo, que tem uma. Eu estava conversando com o Chico, e o Chico estava muito triste, o Xavier estava muito triste, porque as formigas estavam invadindo a sua roseira. E aí o Chico conversou com o Emmanuel: Emmanuel,
eu estou aqui com um problema sério, porque eu já estou conversando com as formiguinhas, saem daí, formiguinhas, saem daí, elas não saem. E agora eu falo, Chico, tenta mais uma vez, se elas não saírem, joga inseticida. Né? Mas vejam, a grande questão aqui é que quando a gente olha uma situação como essa, é uma situação mais concreta, não, matar uma pessoa para que outros ciclos sobrevivam, isso fica concreto, fica aos nossos olhos e a gente começa a considerar chocante, começa a considerar absurdo, né? Vou colocar uma outra situação, dessa vez não trazida por Michael Sandel, mas trazida por um outro professor americano chamado Peter Singer. Peter Singer, ele é professor de ética da Universidade de Yale. E lá, de Princeton, desculpa. E lá, nessa universidade, ele começa o seu curso com a seguinte questão. Imagine que a gente trabalhe duro para conquistar um pouquinho de conforto material. Tá? Imagine que uma pessoa, com seus 60 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho, de muito esforço, muito sacrifício, conseguiu arrecadar bens materiais que lhe vão garantir um conforto para o resto da sua vida. Essa pessoa pega trabalho que foi duro, honesto, durante toda a sua vida, ela pega tudo que ela conseguiu, junta em uma mala, bota essa mala no seu carro e vai dirigindo o seu carro. Então nesse carro não tem só dinheiro, nesse carro tem todo o dinheiro que a pessoa juntou durante toda uma vida. Tá? Todo o esforço que a pessoa fez durante a sua vida está nesse carro. Ele está dirigindo, de repente uma cena chama a atenção. Ele vê um garotinho brincando sobre o trilho de um trem. Ele para o seu carro. Porque quando ele olha o garotinho, ele vê que tem um trem vindo na direção do garotinho. Ele falou, vou avisar esse garoto para que ele saia dali. Quando ele está andando, ele olha para trás. Qual é a surpresa dele? Ele vê que seu carro, com a mala, com todos os recursos que ele conquistou durante a vida inteira, também está sobre o trilho do trem. O trilho do trem fazia o seguinte: vinha aqui e em um determinado momento ele bifurcava. O homem estava bem no meio. Aqui na ponta estava a criança. Nessa outra ponta estava o seu carro. E o trem estava vindo. Ele não sabia para onde o trem iria. Não sabia se ele iria para cá ou para cá. O fato é que não dava tempo para ele salvar as duas coisas. Nem dava para gritar, porque o garotinho não estava ouvindo. Ele estava diante do seguinte dilema: eu vou salvar o garoto ou eu vou salvar o carro com tudo que eu tenho a vida inteira? Era uma coisa ou outra. Não tem alternativa de salvar os dois. O que vocês fariam? Salvar a criança, é claro. Todo mundo? E aí? Quem pensar o contrário, você fica com vergonha, não, pode ficar. Sem alternativas, assim, né? O trem estava em uma velocidade que não daria tempo do maquinista parar, porque o freio do trem não é tão efetivo, eficiente. Eu acredito que, dependendo da situação, o contexto, o pensamento do homem, muda ser criança com o filho dele ou filho tal. Era uma criança desconhecida. Nesse exemplo, a criança era uma criança desconhecida. Tá? Era uma vida humana que não tinha ali uma ligação direta com ele. Não, vamos esquecer a lei. Como opção íntima. Tá. Nós estamos sentados, falando com o ato é importante. Está sentado, começando, não faço. O ato é importante. Perfeito. Bom, então vejam só. O que Peter Singer diz no livro, que é fantástico, o nome do livro é Quanto Custa Salvar uma Vida, é que, invariavelmente, a resposta que me
encontrava nas suas turmas era: devemos salvar as crianças, devemos salvar a criança. Invariavelmente. Aí ele emendava e falava o seguinte: o problema é que todos os dias, nós fazemos opções de deixar crianças no trilho do trem, valorizando as conquistas materiais. Quando a gente olha uma cena como essa, a cena fica mais concreta e a gente tem mais facilidade de valorar. Isso impacta mais a gente. Porém, quando a gente começa a observar que em tantos outros casos nós optamos por deixar algumas pessoas passarem dificuldades financeiras, enquanto nós estamos preocupados em conquistar um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo, ou mesmo de uma situação mais tranquila para a nossa vida, nós estamos nesse momento fazendo a opção de deixar alguém numa situação de risco em razão dos bens materiais. Quando a situação fica mais concreta, nós temos mais facilidade de refletir e raciocinar. Quando a gente abstrai e vai ver que a cada momento nós fazemos opções como essas. Essa escolha não vai ser só quando a gente parar um carro no trilho do trem. Essa escolha a gente faz a cada dia, a cada momento. E o problema é que a gente vive fazendo escolhas que são escolhas irrefletidas, são escolhas que traduzem decisões que estão contra o nosso senso de justiça quando a gente para pensar e refletir. Ora, isso nos faz então começar a perceber que o debate sobre justiça não é um debate fácil, é um debate extremamente delicado, porque o conceito de justiça vai variar no tempo e no espaço, e a percepção de justiça vai variar de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma percepção do que é justo e do que não é justo. O que pode ser justo na minha concepção, sob o olhar do outro, pode não ser justo. O que eu considero justo pode ser absolutamente injusto na visão de outra pessoa. Dependendo da sua experiência, da sua história, eu posso variar nessas visões de justiça. Meus amigos, vou lançar uma questão um pouco mais polêmica para a gente refletir, tá? O aborto é crime? Alguém que já é responsável por um crime deve ser punido. Eu pergunto, quem pratica o aborto deve ser punido? Olha, eu estou falando de situações e situações. Eu sou consultor sobre o aborto. Agora, tem muita gente que em determinadas situações são praticamente obrigados a fazer. Então, eu não fico. A justiça se encaminha nessa conta. Agora, eu vejo. Imagine uma mulher de 18 anos, uma menina de 18 anos que engravida e aí, diante das pressões da vida, resolve fazer um aborto. Veja, eu não estou aqui de forma alguma, só para a gente contar, defendendo o aborto, nem dizendo que o aborto é algo que deve ser praticado. A minha pergunta é: essa menina de 18 anos, né, que tem uma família extremamente pobre, engravidou, e diante do desespero e até da vergonha, muitas vezes, do medo em relação à família, pratica um aborto, ela deve ser presa? Aí alguns falam assim, não deve ser presa, mas uma pena alternativa, mas no seu histórico, na sua ficha de antecedentes criminais, vai ter ali uma condenação por um crime doloso contra a vida. Vai ser difícil, muitas vezes, dela depois conseguir um emprego, dela ter algumas oportunidades
habilidade que outras meninas na sua idade poderiam ter. Não vou aqui polemizar, só estou trazendo material para reflexão. Muitas vezes, aquilo que a gente responde com muita facilidade é algo que a gente precisa parar e pensar com um pouco mais de profundidade. Vamos imaginar que todos nós estivéssemos, todos nós aqui, esse grupo, se reunisse e falássemos o seguinte: olha, nós vamos, daqui a algum tempo, pode ser que a gente precise de recursos para tratar a saúde, pode ser que a gente esteja mais velho e não tenha mais força para trabalhar a ponto de garantir o nosso sustento. Vamos fazer o seguinte: durante a nossa vida, cada um tem que poupar um pouquinho. Cada um poupa um pouco, economiza um pouquinho. Vamos dizer que todo mundo tivesse chance de economizar um pouquinho, para chegar lá na frente, se a gente precisasse, a gente teria ali condição de ajudar o outro. Então a gente faria o seguinte: vamos fazer uma vaquinha, todo mundo vai depositando um pouquinho todo mês nessa poupança, e essa poupança vai servir para ajudar aquele que precisar lá na frente. Só que aqui do grupo fala: eu não quero economizar, eu quero gastar tudo que eu tenho agora, eu quero torrar, aproveitar a vida, nem sei se eu vou estar vivo lá na frente, eu quero gastar tudo agora. E ele não entra nessa vaquinha e começa então a gastar tudo que tem. Enquanto a gente tem uma conduta de economia, a gente se priva de algumas coisas hoje para poder fazer essa economia, ele não, está gastando tudo que tem. Os anos se passam e essa pessoa fica inválida, não consegue trabalhar, não tem mais como se sustentar e agora está passando fome, necessidade extrema. É justo que a gente ajude essa pessoa? Ela merece um amparo, ela teve a oportunidade de economizar. É justo que aquele nosso trabalho, aquele nosso esforço que a gente fez com sacrifício, agora vai em direção a ele? Com tranquilidade, assim, né? A gente pensa isso, não é só porque a gente está aqui no Espaço Espírita Fraternidade, é Espaço Espírita Fraternidade, né? Que a gente está pensando isso, não, né? A gente pensa isso com tranquilidade. Né? Meus amigos, as diferentes concepções sobre o que é justo e o que não é levam a algumas necessidades. Nós vivemos em sociedade e ao mesmo tempo que a gente deve respeitar as individualidades, as diferenças de opiniões, de pensamento, nós precisamos estabelecer um conjunto de normas que deem conta de uma organização social. Nós pensamos diferente, nós temos aptidões distintas que nos levam a valorar as situações de modo diferente. E por isso é necessário que, para que a vida em sociedade tenha um mínimo de organização, que a gente resolva chegar a alguns consensos, estabelecer algumas normas que possam ser aplicadas não apenas a mim, a você, mas a todos nós. Por isso surge a necessidade de criarmos um conjunto de normas que possam, ao menos minimamente, contemplar um pouco do senso de justiça de cada um, sem eliminar a individualidade, mas impondo alguns padrões de comportamento que são necessários para o desenvolvimento da vida em sociedade. Se nós deixarmos tudo por conta do sentimento individual, nós ainda não temos maturidade intelectual e espiritual suficiente para termos uma vida social extremamente equilibrada. Haverá momentos em que uma pessoa vai defender o seu ponto de vista, mesmo que a maior parte da sociedade considere que aquilo gere um distúrbio extremo para a sociedade. Alguém pode defender que
por exemplo, matar o outro para ficar com a sua casa seja algo justo na sua concepção individual. Para mim isso é justo. Só que se a gente permite que isso aconteça, a gente estabelece uma situação de caos social. Então a gente chega num consenso, ou pelo menos a gente chega numa vontade majoritária, a vontade da maioria que vai dizer, não, roubar, matar, são condutas que não podem ser admitidas na sociedade para que a gente tenha uma vida social adequada. Todo outro grupo fica desmotivado. Mas aí o que a gente faz? Deixa morrer por fome? Não aquele recurso para roubar. O efeito, a gente auxilia aquele, mas pode gerar um efeito negativo para o conjunto, né? Não, se eu acho, eu não vou dar minha opinião nessa história não, só vou falar uma coisa para vocês. Nós temos, olha só, eu vou só trazer um caso, esse exemplo que eu coloquei acontece hoje, né? Nós temos, por exemplo, um conjunto de benefícios que são da Previdência Social, que depende de você pagar contribuição para ter acesso. Agora, se você nunca economizou pagando contribuição, porque a contribuição que você faz é uma forma de você pegar uma parte da sua renda e botar no bolo para que as aposentadorias, as pensões sejam pagas a todos que precisam. Se você nunca fez isso, tá? Quando você chega numa idade avançada ou você tem uma situação de invalidez, você tem direito a receber um benefício que o Estado paga, mesmo que você não tenha economizado, né? Esse é um benefício assistencial de prestação continuada. Então veja, a nossa opção como sociedade foi não deixá-lo morrer de fome, mesmo que ele não economize, que ele não tenha pago a contribuição durante a sua vida. Quando chegar no determinado momento, ele vai ter acesso se tiver necessidade ao benefício. Agora vamos lá. A gente precisa então estabelecer um conjunto de normas para manter a vida social relativamente equilibrada, para permitir que o homem viva em sociedade. Meus amigos, há diversas teorias sobre como começou esse ordenamento jurídico. Da origem filosófica do ordenamento jurídico, nem tanto a origem histórica, mas a fundamentação filosófica do ordenamento jurídico. Talvez o conhecimento hoje mais aceito seja das teorias contratualistas. O que são as teorias contratualistas? Você imagina que no pilar do ordenamento jurídico nós tenhamos celebrado um contrato social. Um contrato social. Em algum momento nós vivíamos isso numa situação hipotética e no exercício mental, nós vivíamos sem essas leis. E o homem vivencia